Queridos, esta manhã, o Senhor colocou no meu coração, na verdade, essa semana toda, eu vinha meditando em um personagem da Bíblia chamado Caleb. Eu gosto muito da história de Caleb, eu gosto muito do que Deus fez na vida dele e como ele se portou diante das tempestades, diante das lutas, diante das adversidades que vieram sobre a vida dele. E eu creio que essa manhã o Espírito Santo quer falar conosco, porque já vem alguns dias que eu venho comentando com meu esposo. Esse ano foi liberada uma palavra sobre a Embaixada Church. No ano de 2022 seria o ano da... Nossa, uma pessoa lembrou, glória a Deus, aleluia. Foi o ano da conquista. Essa foi a palavra que o Senhor liberou para nós, para 2022. 2022, o ano da conquista. E para mim, um dos homens da Bíblia que mais me chama a atenção quando se fala de conquista é Caleb. Sem dúvida. Porque o que ele fez quando era jovem, gente, a gente ainda considera. Mas o que ele fez depois na sua velhice é o que realmente nos impacta. E eu queria então que esta manhã você abrisse a sua Bíblia em Números, no capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 21. Números 14, versículo 21 a 24. Diz assim: porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no deserto, no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova. Espera aí, gente, deixa eu mudar isso aqui que está aberto demais, eu estou tendo que passar o dedo. Não vai dar certo isso não, vamos colocar o óculos. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se enche da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, e nenhum deles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, diga isso, outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Amém? Gente, é tão forte quando o Senhor, Ele dá um decreto aqui, dizendo que aqueles que ficaram provando a Deus, que ficaram testando, que ficaram murmurando, que ficaram questionando as ordens de Deus, questionando a instrução que Deus tinha dado, nenhum deles veria a terra prometida. Olha que palavra dura. Imagina se hoje a gente ouve uma palavra do Senhor a nosso respeito dessa forma. Olha, meu filho, porque você murmurou, porque você ficou questionando, porque quantas vezes eu trouxe instruções, quantas vezes eu coloquei aí o pastor para te dar instrução, para decretar jejum, para decretar tempo de santificação, você questionou, você murmurou, você não participou, você não acreditou nas promessas que eu declarei sobre a sua vida, você não entendeu o que eu queria fazer na sua vida muito mais do que você tinha imaginado ou pensado, então por causa disso, você não vai mais receber a promessa. Uau! Pensa, se hoje nós ouvíssemos isso, e foi exatamente isso que o Senhor fez. Porque a Bíblia conta a história, e você conhece a história, mas só para a gente dar uma resumidinha, né? O Senhor, Ele tira o povo ali do Egito, um tempo de escravidão, tanta luta, tanta batalha, caminha com aquele povo, Moisés na liderança, eles atravessam o Mar Vermelho, Deus faz tantas coisas. E aí, de repente, quando já está pertinho já da terra prometida, Moisés chama 12 espias, junta 12 homens, chefes de tribos, e fala, olha, vão lá, vão espiar a terra, e me tragam as notícias, porque nós vamos entrar e vamos conquistar. E ali vão 12 espias. Só que a Bíblia diz que quando eles voltam, 10 desses espias voltaram vendo coisas que, na verdade, não eram bem daquela forma.
Na verdade, o diabo, queridos, ele sugestiona cenários de derrota e de fracasso diante das nossas vidas. Ele é um sugestionador de tragédia. Ele está sempre pintando um cenário para a gente acreditar que não vamos conseguir. Ele está sempre colocando um cenário para a gente pensar que não vai dar certo, para colocar medo, para colocar desespero no nosso coração. E a Bíblia diz que quando esses 12 espias voltaram, 10 deles voltaram com essa imagem errada. Eles voltaram dizendo, não dá, é loucura, nós não podemos entrar, aquela terra é gigante, não dá, nós não podemos. Mas a Bíblia diz que Josué e Calebe, eles não pensaram dessa forma, eles estavam animados, eles estavam empolgados, eles queriam entrar e conquistar, eles estavam conseguindo ver as coisas boas daquela terra, eles estavam conseguindo ver os despojos, eles estavam conseguindo ver os frutos que aquela terra daria a eles. Mas o que eu acho interessante é a menção que Deus faz sobre Calebe. Josué e Calebe não murmuraram, Josué e Calebe voltaram com boas expectativas. Por isso, aqueles outros 10, junto com toda aquele povo, daquela nação, que desde dos 40 anos no deserto vinham murmurando, o Senhor disse, não, esses não vão entrar. Mas Calebe, Josué, e aqueles que tinham nascido ali, que não estavam contaminados, eles iam entrar naquela terra da promessa. Mas o Senhor fala sobre Calebe, porque nele vi um outro espírito. Isso mostra, queridos, que o Senhor está olhando para nós. O Senhor está olhando cada palavrinha que sai dos nossos lábios. O Senhor está olhando, vendo cada pensamento que passa na nossa cabeça. Quando Ele fala algo, quando Ele traz uma promessa, se nós estamos crendo ou se nós estamos duvidando. Se nós queremos conquistar ou se nós estamos com medo. E ali o Senhor disse, porque em Calebe eu vi um outro espírito. E esta manhã o que eu quero falar com você é sobre isso, sobre esse espírito de Calebe, que eu creio que foi aquilo que fez com que ele conquistasse além dos outros. Esta manhã eu quero falar sobre uma unção de conquista. Quantos aqui creem que ainda tem algo para conquistar na sua vida? Quantos aqui acreditam que Deus ainda pode te mover para algo que você ainda não pensou e não imaginou e te fazer uma surpresa, te levar a uma nova conquista? Amém. Quando eu oro, eu não peço só as bênçãos e as promessas de Deus, mas eu falo, Senhor, me dá bênçãos inesperadas. Sabe, olha, gente, é muito bom receber as bênçãos que nós estamos esperando. Aquilo que nós estamos orando, os milagres que nós estamos buscando. Mas como é bom as bênçãos também inesperadas. Deus tem bênçãos inesperadas para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus tem bênçãos inesperadas para a minha vida. Eu creio nisso, eu oro por isso, eu peço isso. Eu falo, Senhor, me dá bênçãos inesperadas. É igual o pai que o filho pede lá no Natal um presente e o pai compra. Aí ele pensa assim, não, eu quero surpreender. Aí vai e compra mais um presentinho. E aí na hora da troca de presentes, ele dá aquele presente que o filho pediu. O filho pula de alegria. De repente o pai vem ali com outro inesperado. Glória a Deus, esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, que espírito diferente era esse na vida de Calebe? Eu creio que era um espírito de perseverança, porque quando nós lemos depois a história, nós vamos entendendo mais para frente isso, esse espírito de perseverança que tinha na vida de Calebe. Calebe, ele buscou, ele foi além, ele estava seguindo com uma expectativa dentro dele diferente. Ter um espírito diferente é você dizer, não, no fundo do meu coração eu sei, eu creio, eu vou permanecer crendo, não importa as circunstâncias que estão diante da minha vida, eu vou permanecer crendo, porque eu sei que o meu Deus pode. E a primeira coisa que eu quero falar com você desse espírito diferente é uma visão diferente. Calebe, ele tinha essa visão diferente do reino. Ele tinha essa visão diferente do que Deus poderia fazer. Em Números, no capítulo 13, versículo 23, diz assim,
Depois vieram até o vale de Escol. E dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxe 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Você pode imaginar isso, querido? Você consegue imaginar isso? Um cacho de uva, 2 homens para carregar um cacho de uvas. 2 homens. Esses dias aqui na Festa das Arábias, a Cláudia comprou umas uvas, que, meu Deus, todo mundo queria saber qual o mercado que ela tinha comprado aquela uva, porque eram uns bagos desse tamanho, docinho. E eu ainda falei para ela, falei, Cláudia, pensa que na Bíblia, a palavra de Deus diz que para carregar apenas um cacho de uva, precisou de 2 homens. Gente, eles tiveram que colocar uma vara no ombro, um daqui, outro dali, para carregar um cacho de uvas. Enquanto aqueles homens, os 10 espias, eles olhavam para a terra e eles pensavam, só tem gigante, nós não vamos conseguir, nós não vamos alcançar, não vamos não, porque eles vão nos destruir. Caleb, ele olhava para aquele cacho de uva, ele tinha uma visão diferente, ele tinha um espírito diferente, o que tinha nele era algo diferente, e Deus via isso nele. Caleb olhava para aquele cacho de uvas e falava, é isso que os meus filhos vão comer, é isso que a minha família vai experimentar o resto da vida, é disso que nós vamos viver agora, nós vamos comer das delícias da terra, isso é o que Deus tem para nós. Aleluia! Eu quero te dizer, se você quer conquistar em 2021, melhor 2022, 2021 já passou, você vai pedir, Senhor, me dá uma visão diferente. Pai, não deixa mais eu ficar olhando as coisas como eu estava olhando. Porque, queridos, nós temos foco diferente a respeito das coisas. Eu posso ver de um jeito, meu esposo ver de outro jeito, Amanda ver de outro jeito. Nós podemos ter focos diferentes. Eu posso olhar da forma mais negativa possível. O José pode olhar da forma mais positiva possível. Existem visões diferentes. Então, nós precisamos orar ao Senhor e pedir, Senhor, me dá a visão correta, me dá uma visão diferenciada, me faz ver o que o Senhor está vendo. Senhor, não deixa eu ver os gigantes. Não me deixa colocar o foco nos gigantes, no problema, nas dificuldades, nas adversidades que se estão interpondo entre eu e a minha bênção. Mas, Senhor, que os meus olhos vejam o que o Senhor está vendo. Que os meus olhos vejam os frutos e não os gigantes. Porque se nós conseguirmos ter uma visão diferente, a nossa mente vai ficar clara a respeito das promessas de Deus. E vai ser muito mais fácil, querido, nós perseverarmos diante das adversidades. Porque eu quero te dizer, as adversidades virão. Elas vêm, elas aparecem, elas chegam diante de nós, mas se nós tivermos uma visão diferente, nós vamos conseguir olhar além das adversidades. A nossa visão não ficará aqui, limitada, mas nós vamos conseguir ir muito além do que Deus tem para nós. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça esta manhã, coloque a mão nos seus olhos, neste momento, e diga, Senhor, me dá uma visão diferenciada. Eu quero ver o que o Senhor está vendo. Tira, Senhor, toda visão negativa. E me ensina a ver os frutos. Me ensina a ver os despojos. Me ensina a ver além das adversidades. Porque ainda este ano, eu vou conquistar como Caleb conquistou. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Se você crê, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Segunda coisa que nós vemos em Caleb, que mostrava que ele tinha um espírito diferente, era uma palavra diferente. Caleb, ele tinha uma palavra profética. Caleb, ele não falava de qualquer maneira, não. Aí nós vamos ver lá em Números, no capítulo 14, versículo 9. Caleb diz assim, tão somente, ele falando para os espias que estavam murmurando, ele diz, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Olha o que ele estava declarando.
Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Glória a Deus. Querido, a palavra profética é o alimento que nos sustenta para nós construirmos uma vida de conquista. O Senhor já tem nos ensinado isso. A Bíblia diz que da nossa boca pode sair vida ou morte. Aquilo que nós falamos tem um efeito muito grande nas bênçãos que nós vamos alcançar. Aquilo que sai da nossa boca, a palavra que nós liberamos sobre um filho, a palavra que nós liberamos sobre uma situação, a palavra que nós liberamos diante de uma luta, de uma adversidade, ela faz total diferença. E até a neurociência explica isso. A neurociência explica como que as nossas palavras, quando nós declaramos palavras de gratidão, palavras de bênção, palavras de motivação, o quanto isso aciona algumas substâncias no nosso cérebro, neurotransmissores, que faz com que a gente fique muito mais motivado, muito mais animado, e que a fé aumenta no nosso coração. Olha como que Deus é perfeito. Deus, quando Ele fala na palavra dEle, que a palavra, que a língua tem poder para matar e para trazer vida, o Senhor não está falando isso por acaso, mas é porque Ele nos criou de tal maneira que quando nós declaramos essas palavras de bênção, essas palavras proféticas, as palavras de gratidão, algo acontece no nosso cérebro que muda uma fisiologia, algo dentro de nós muda, os nossos pensamentos mudam e nós nos levantamos com força, com garra, com vigor para ir e conquistar. Você já viu os guerreiros, quando a gente assiste aqueles filmes, que quando eles lançavam a flecha, o arco, eles soltavam um grito? Que era o quê? O grito da vitória, o grito, uau, eu consegui, eu conquistei. Essa palavra profética, ela precisa estar na nossa boca. Enquanto todo mundo estava dizendo, nós vamos ser devorados, Caleb falava, não. Eles vão ser como um pão que nós vamos comer, nós é que vamos devorar, porque Deus já liberou a palavra, e se Deus liberou, nós vamos alcançar, nós vamos conquistar. Querida, eu creio que Deus está trazendo essa palavra para nós, porque ainda nós estamos começando o 3º mês do ano. Ainda dá tempo de nós conquistarmos em 2022. Não vamos chegar no final do ano e dizer, de novo, eu vou ter que escrever isso aqui no meu projeto de vida, porque eu não alcancei. Não, querido. Esse é o momento, mas para isso nós precisamos ter um outro espírito. Assim como nós temos que ter uma visão diferente, nós temos que ter uma palavra diferente nos nossos lábios, a palavra profética. Quando você chegar na sua casa, pastora, mas eu não consigo, eu não sei o que acontece, quando faz alguma coisa, quando o meu esposo faz alguma coisa, quando as crianças fazem alguma coisa, quando eu vejo a conta bancária, eu murmuro, eu reclamo. Então comece a orar a Deus e peça domínio próprio. Peça domínio próprio. Porque o Senhor é aquele Deus que dá domínio próprio aos teus servos, querido. Eu já experimentei isso na minha vida. Quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos para pastorear a igreja, eu estava vivendo um misto da mudança, ter deixado a Jéssica no Brasil, era um misto de sentimentos. Eu contava para o Jean essa semana, a sensação que eu tinha, eu acho que eu sou um pouco visual. Quando eu olho algumas situações, parece que vem uma cena na minha mente. E a cena que eu tinha na minha mente era que eu e o José estávamos dentro de um bote inflável. Pensa, um bote inflável é uma coisa perigosa em alto mar. Eu estava num bote inflável com José em alto mar. E eu olhava para norte, sul, leste, oeste, eu não via terra. Ou seja, não sabia para onde Deus estava nos levando. Era uma sensação de desespero, era uma sensação de insegurança, era uma sensação de impotência, porque eu não sabia para onde Deus estava nos levando, o que Ele ia fazer conosco, quanto tempo a gente ia ficar aqui, se a gente ia ter documento, se... Gente, era uma batalha, como todos, praticamente, quase todos passaram. Mas sabe o que eu fazia? Eu falava para o José assim, mas eu não estou aguentando mais. Mas também, né, amor, o povo dessa igreja. Porque a gente chegou aqui, a gente pegou as pessoas feridas. Elas estavam feridas, elas estavam, né, por algumas situações que tinham acontecido antes da nossa chegada. Mas eu olhava e dizia, amor, mas também esse povo.
Eu fazia desse jeito. E um dia eu percebi que eu tinha criado o hábito. Porque até nos dias que eu acordava com um sentimento bom, sem angústia no meu coração, sem esse medo, essa insegurança do que ia acontecer, eu ainda murmurava. Nossa, a pastora murmura? Murmura, gente. Eu sou gente como você, ó, carne e osso. E eu murmurava. E quando foi um dia, eu falei, meu Deus, quanto mais eu falar, mais eu estou profetizando que o povo é ruim, que a terra é ruim, que tem gigante. E eu tomei uma decisão, falei, Senhor, não, eu quero domínio próprio na minha vida, domínio próprio. Eu tenho que ter o fruto do Espírito Santo na minha vida. E naquele dia, querido, que eu entendi isso, eu tomei uma decisão. Eu falei, não falo mais, a culpa não é do povo. Não é uma terra de gigantes, é uma terra de frutos. Eu comecei a olhar o lado bom, eu comecei a ressignificar o meu momento aqui na América, mesmo sem saber se eu ia ficar 6 meses, 1 ano ou 10 anos. Eu comecei a ressignificar, mas foi preciso uma atitude minha. Querido, não é fácil muitas vezes liberar palavras no meio da luta e da adversidade, liberar palavras proféticas de bênção. Porque, como eu disse para você, o diabo é um sugestionador de tragédias. Então, ele vem com flechas, ele lança sentimentos na nossa mente. E esses sentimentos descem no nosso coração. E o medo vem, e a gente começa a ver aquele cenário de derrota, de dificuldade. A gente vê o problema muito maior do que é. E não é fácil, mas se eu orar e disser, Senhor, me dá domínio próprio. Me ajuda a ter palavras de bênção, palavras proféticas. Olha, eu te garanto que 3 dias, basta 3 dias você fazendo isso, você vai ver como que você vai mudar. Algo vai acontecer no seu interior, você vai mudar de dentro para fora e você vai ver as coisas acontecendo. Faça um teste sobre isso. Se você é um murmurador, faça um teste sobre isso. Peça ao Senhor domínio próprio. Acorda de manhã, olha para o espelho. Declare palavras sobre aquela pessoa que você está vendo lá no espelho. Mesmo que você ache ela feia, mesmo que você não goste daquela pessoa do espelho, declare palavras sobre ela. Diga, cara, você é demais. Uau, mas você está linda hoje. Olha o seu cabelo, está parecendo o da Luíse. Comece a declarar. Comece a declarar, isso vai trazer um novo foco. Você vai deixar de olhar para o gigante, você vai começar a olhar para os frutos. Isso vai fazer diferença. Amém? Terceira coisa que nós vemos aqui, que tinha no espírito de Calebe. Números 14, 34. Diz assim, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Sobreviveram. Olha só, gente. É interessante que o Senhor diz que eles sobreviveram. Mas ué, os outros morreram lá? Não. Os outros estavam vivos. Mas o que eu entendo aqui é que existem sentimentos que tomam conta do nosso coração no meio da adversidade que nos matam por dentro. E nós estamos vivendo esses dias. Muito mais do que eu acho que qualquer época. Também não sei se é muito mais que qualquer época não, gente. Eu acho que toda a época foi difícil demais, a época das guerras, da Inquisição, era tanta Idade Média. Gente, quando a gente olha, eu estou assistindo uma nova série aí, os Vikings, né? Valhalla, acho que é esse nome, né? Nossa, a pastora está assistindo os Vikings Valhalla. Gente, eu estou nessa vibe de conquista, eu quero conquistar, estou aprendendo com os Vikings, gente. Mas é muito interessante ver o sofrimento daquelas pessoas nas guerras. O que eles passaram. E hoje nós estamos num tempo de tanta tecnologia, tanta modernidade, tanto conforto nas casas. Gente, a gente não precisa sair para caçar um leão para comer. Existe outra forma de caçar o leão, né? Mas não era daquele jeito de pegar na presa, não era, sabe, viver
tendo que estar escondido. E o medo e a insegurança ainda têm tomado conta dos nossos corações, e de uma forma muito grande. Porque parece que quando nós estamos num lugar muito confortável, parece que é mais difícil ainda. Porque a gente se adequa àquela situação. E parece que o medo, ele vem e nos sufoca. A ansiedade vem e nos sufoca. A angústia vem e nos sufoca. E parece que a gente não tem forças para levantar. E eu creio que o que fez Caleb e Josué sobreviver, como o Senhor falou, que o Senhor disse que eles sobreviveram. Eles sobreviveram ao quê? Eles sobreviveram ao sentimento de medo, ansiedade e angústia diante daquela terra. Porque você acha que eles não viram o tamanho dos homens que tinham lá? Eles viram sim. Mas eles sobreviveram ao medo. Eles sobreviveram à ansiedade, eles sobreviveram à angústia de ver aquela cena diante deles. E eles tomaram uma decisão de não deixar que o medo, a angústia e a ansiedade estivesse liderando a vida deles. Eles tomaram a decisão de ter uma visão diferente, de ter uma palavra diferente. E deixar que sentimentos corretos estivessem no coração dele. Por isso que a Bíblia fala, né? Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, tudo que é puro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esse é o momento que nós temos que cuidar com os nossos sentimentos. Nós temos que ter um sentimento diferente. Talvez se eu perguntar hoje aqui, quantas pessoas no último ano, pelo menos um dia, teve um sentimento de ansiedade? Talvez todos nós aqui vamos levantar as nossas mãos. Eu quero te dizer que o medo, ele nos paralisa. O medo, ele nos paralisa, mas entenda uma coisa, querido. Engraçado que eu estava vendo uma pesquisa esses dias, algo que eu já sabia, mas eu procurei de novo sobre isso. Foi feita uma pesquisa em Londres, em 2015. E essa pesquisa não foi a primeira vez, ela já tinha sido feita outras vezes. Você sabia que o medo de falar em público, ele é o número 1 na lista dos medos? O medo de falar em público. Ele vem antes do medo de problemas financeiros, antes do medo de doença e antes do medo da morte. Então, para você ver que todos nós estamos sujeitos a passar por medo. Gente, você vê que o medo de falar em público paralisa as pessoas, trava a vida das pessoas. Então, o medo, ele é algo que ele vem para nos jogar para baixo, ele vem para nos matar. E nós precisamos nos levantar contra o medo. Nós precisamos ter a coragem e a ousadia que Caleb teve. E eu quero te dizer que coragem não é ausência de medo. Não é porque você tem coragem que você não tem medo. Mas é que quando você tem coragem, você está enfrentando, sabendo que há um espírito diferente em você, que Deus é com você, que você pode. Você vai subir para falar em público. Você pensa que não dá medo, gente? A gente pode pregar 20, 30 anos, mas é um temor no coração, porque eu tenho que estar aqui transmitindo uma palavra de Deus. E eu tenho que ter muita responsabilidade com o que está saindo dos meus lábios. A coragem não é ausência de medo, mas quando eu tenho coragem, eu estou enfrentando aquilo que o diabo está querendo colocar diante de mim, aquela muralha para me parar. Isso é o que nós precisamos. Então, nós temos que ter um sentimento diferente na vida hoje. Esse sentimento de, sabe, ver as coisas de uma maneira diferente, buscar trazer alegria para dentro de nós. Nós temos que buscar de volta a alegria, o prazer da vida. Nós não podemos deixar, queridos, que a ansiedade que está consumindo as pessoas, a síndrome do pânico, pessoas que a gente jamais imaginariam, que às vezes a gente olha e a gente vê, uau, mas aquela pessoa é tão forte, parece que aquela pessoa é tão bem resolvida com ela mesma, parece que ela é uma pessoa tão líder, tão capaz, e de repente você ouve a notícia que aquela pessoa está com síndrome do pânico. E o pânico nada mais é do que realmente esse cenário que é colocado diante de nós.
A pessoa, ela tem medo da morte, ela tem medo de, se ela atravessar a rua, ela vai morrer. E ela já começa aqui, antes de atravessar a rua, ela já começa a ter sudorese, aquele suor nas mãos, ela começa a ter taquicardia, ela começa a ficar desesperada. Ela não vai morrer se ela atravessar a rua, porque ela vai atravessar com o sinal fechado para os carros, ela vai atravessar na faixa de pedestre. Mas o medo, ele tem essa capacidade de criar um cenário tão real, que a pessoa, antes de atravessar a rua, ela começa a ter taquicardia, ela começa a ter suor nas mãos, ela começa a ter palpitação, e se não cuidar, ela tem um ataque cardíaco. Por causa do medo. Então, queridos, nós não podemos deixar. Caleb e Josué, o Senhor disse que eles sobreviveram. Aleluia. Quantos aqui vão sobreviver diante das adversidades? Glória a Deus, nós vamos sobreviver. Queridos, mas para isso nós precisamos de uma visão diferente, uma palavra diferente e um sentimento diferente. Essas três coisas precisam acontecer. Eu quero ler mais um texto aqui para encerrar, que está em Josué, capítulo 14, versículo 6, diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Caleb falando com Josué. Josué, você lembra o que Deus falou sobre eu e sobre você? E aí Caleb continua dizendo: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou para Cádiz Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos que subiram comigo desesperaram. Os 10 espias, né? Desesperaram. Porém eu perseverei. Diga, perseverei. Perseverei em seguir o Senhor. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes, diga perseverastes, em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida. Ainda Caleb falando com Josué. Olha, Josué, eu tinha 40 anos, o Senhor disse, através de Moisés, que a terra que eu colocasse o pé seria minha perpetuamente, se eu perseverasse. E ele disse: agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos já passou desde que o Senhor falou essa palavra para Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Mas aí ele disse no versículo 11: tenho 85 anos, porém estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estivesse comigo, eu os expulsaria de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arbá, em homenagem a Arbá, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Glória a Deus. Aplauda o Senhor por essa palavra, querido. Aleluia, glória a Deus. Eu comecei dizendo que Caleb é um dos personagens que eu mais gosto na Bíblia. Não pelo que ele conquistou na sua juventude, mas por essa passagem que eu acabei de ler. 45 anos já tinha se passado.
E ele, da promessa que Deus tinha feito, e ele ainda tinha a promessa muito clara na mente dele. Lembra de guardar os sentimentos? Guardar os pensamentos? Caleb ainda tinha as promessas muito claras na mente dele. E ele disse, olha, eu já tenho agora 85 anos, mas eu tenho a mesma força, eu tenho o mesmo vigor, eu ainda sou fiel a Deus, e eu tenho a mesma força para entrar, para lutar, para combater e voltar com os despojos. Então me dá aquilo que o Senhor me prometeu. E a Bíblia diz que o Senhor deu a Caleb, aos 85 anos de idade, mais uma parte da terra, a herança que o Senhor tinha prometido a ele. Eu não sei qual foi a promessa que você teve do Senhor, há alguns anos atrás, ou talvez há pouco tempo atrás. Quando você chegou nos Estados Unidos, talvez você não conhecia Jesus, e depois você conheceu, e você descobriu que tinha promessas de Deus para a sua vida, nessa terra que o Senhor tinha te dado. Então você já entrou na terra, mas eu te pergunto, você já conquistou a terra? O fato de você estar aqui não quer dizer que você já tomou posse e conquistou. O fato de você estar aqui não quer dizer que você já destruiu os gigantes, está usufruindo do melhor desta terra, dos frutos. Será que os seus olhos ainda estão nos gigantes, nas dificuldades, nas adversidades? Ou você está conseguindo ver os frutos desta terra? Aquilo que o Senhor te prometeu, que está à sua disposição? Como que você vai se levantar diante dessa adversidade? Como que você vai se portar diante de uma promessa que Deus fez para você, queridos?